Bem-vindos ao canal Cita Tudo. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos sonhos e seus significados. Temos um assunto muito intrigante para discutir: os sonhos com morte. Você já se perguntou o que esses sonhos podem significar? Bem, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos desvendar o significado por trás dos sonhos que envolvem a morte e explorar as diferenças entre sonhar com a própria morte e a morte dos nossos entes queridos. Antes de nos aprofundarmos nas diversas interpretações desses sonhos, vamos entender o significado que eles têm em nossas mentes subconscientes. Sonhos com morte muitas vezes nos deixam perplexos e inquietos ao acordar. Eles podem ser incrivelmente vívidos e evocar emoções intensas. Então, o que esses sonhos poderiam possivelmente significar? Sonhar com a própria morte pode parecer aterrorizante no início, mas isso não necessariamente indica um destino sombrio. Na verdade, muitas vezes simboliza transformação. Pode representar deixar para trás velhos hábitos, abandonar uma versão anterior de nós mesmos e abraçar o crescimento pessoal. Sonhar com a própria morte é um tema que desperta sentimentos de angústia e intriga em muitas pessoas. Os sonhos são uma manifestação do nosso subconsciente e podem refletir aspectos ocultos da nossa mente. A interpretação desses sonhos varia de acordo com a cultura e as crenças de cada indivíduo. Na cultura ocidental, sonhar com a própria morte geralmente não é interpretado como um presságio literal de que a morte está próxima. Em vez disso, esse tipo de sonho pode ser visto como um símbolo de transformação e renovação. É possível que o sonhador esteja passando por mudanças significativas em sua vida, seja emocional, profissional ou espiritual. O sonho pode representar o fim de uma fase e o início de outra, uma espécie de renascimento. Em algumas culturas orientais, como a chinesa e a japonesa, sonhar com a própria morte pode ser considerado um sinal de sorte. Acredita-se que esse tipo de sonho esteja associado à longevidade e ao afastamento de doenças. É visto como um sinal de que o sonhador terá uma vida longa e próspera. Já em algumas tradições africanas, sonhar com a própria morte pode ter significados mais complexos. Pode ser interpretado como um aviso de que algo negativo está por vir. Nesses casos, o sonhador é encorajado a tomar precauções e evitar situações de risco. Também pode ser visto como um chamado para a pessoa refletir sobre sua própria existência e fazer mudanças positivas em sua vida. Em suma, o significado de sonhar com a própria morte varia amplamente de acordo com a cultura e as crenças individuais. Enquanto algumas culturas veem esse sonho como um sinal de renovação e transformação, outras podem interpretá-lo como um aviso de perigo iminente. Independentemente da interpretação, é importante lembrar que os sonhos são subjetivos e pessoais, e cada indivíduo pode atribuir o significado que melhor ressoa com sua própria experiência e contexto de vida. Por outro lado, sonhar com a morte de entes queridos pode evocar uma mistura de emoções: tristeza, medo e até alívio. Esses sonhos podem refletir os medos subconscientes de perder aqueles que estão mais próximos de nós ou servir como um lembrete de nossas conexões emocionais profundas. Sonhar com a morte de entes queridos, como pais, filhos, irmãos, cônjuges e amigos, é uma experiência emocionalmente intensa que pode despertar sentimentos de tristeza e medo. A interpretação desses sonhos varia de acordo com as crenças e as culturas de cada indivíduo. Nem sempre esses sonhos devem ser interpretados como um presságio literal de que algo ruim acontecerá. Em vez disso, esses sonhos podem refletir o medo da perda e o apego emocional aos entes queridos. Pode ser uma maneira do subconsciente lidar com os medos e as preocupações em relação à segurança e ao bem-estar dos indivíduos amados. Em algumas culturas orientais, como a cultura chinesa e a cultura indiana, sonhar com a morte de entes queridos pode ser visto como um sinal de boa sorte e proteção. Acredita-se que esse tipo de sonho esteja relacionado a bênçãos e proteção divina. Pode ser interpretado como um sinal de que os entes queridos estão sendo cuidados e protegidos por forças superiores. Em outras culturas, como algumas tradições indígenas, sonhar com a morte de pessoas próximas pode ser interpretado como uma conexão espiritual. Acredita-se que os sonhos sejam um portal para o mundo dos espíritos, e ver entes queridos falecidos pode ser uma maneira deles se comunicarem conosco. Em resumo, a interpretação dos sonhos com a morte de entes queridos varia de acordo com as crenças e as culturas. Enquanto em algumas culturas pode representar medo e preocupação, em outras pode ser considerado um sinal de sorte, proteção ou até mesmo uma visita espiritual. E lembrando novamente que a interpretação dos sonhos é subjetiva e pessoal, e cada indivíduo pode atribuir o significado que melhor ressoa com sua própria experiência e contexto de vida.
Para obter uma compreensão mais profunda dos sonhos com morte, vamos explorar várias interpretações fornecidas por especialistas no campo. Alguns psicólogos acreditam que esses sonhos podem ser uma expressão de nossas ansiedades, questões não resolvidas ou luto não resolvido. Outros sugerem que podem ser mensagens do plano espiritual ou até mesmo de nossa própria mente subconsciente tentando se comunicar conosco. Curiosamente, a interpretação dos sonhos pode ser encontrada em vários textos culturais e religiosos, incluindo a Bíblia. Em um trecho específico, disse, pois Deus fala de uma maneira e de outra, mas o homem não percebe. Em sonhos, em visões da noite, quando cai o sono profundo nos seres humanos, quando eles estão deitados em suas camas, então ele sela a instrução no coração deles, e comanda que se desviem da conduta errada. Jó 33, 14, 16. Essa referência bíblica enfatiza a noção de que os sonhos, inclusive aqueles com morte, podem conter mensagens significativas. Você gosta e quer saber mais sobre sonhos e suas interpretações? Deixe um comentário sobre algo intrigante que você sonhou. Se quer saber mais sobre sonhos, deixe um gostei e se inscreva neste canal, aqui você vai saber tudo sobre sonhos.